Pedro, ele estava cansado de uma pesca que não funcionava, cansado de uma pesca onde ele não tinha sucesso e estava lavando as redes para voltar para casa. E muito parecido com Pedro, é interessante como a riqueza do Evangelho é percebida. Porque assim como Pedro, nós também, quando Jesus Cristo nos encontrou, nós também não estávamos percebendo sentido na vida. Cansados, sem perceber sentido naquilo que a gente estava fazendo. Até que Jesus chegou e entrou no nosso barco. Até que Jesus chega e entra no barco de Pedro. E a primeira coisa que Jesus faz quando ele entra no barco do Pedro é o que acontece no versículo 3. Porque eles passaram a noite pescando e no outro dia parece que a pesca, especialmente do Pedro, que é o personagem aqui, não estava funcionando. Ele não conseguiu auferir, depois de uma noite de trabalho, o resultado do seu trabalho. E se ele não tem resultado, ele não vai vender o peixe. Se ele não vai vender o peixe, ele não tem dinheiro. Se ele não tem dinheiro, há uma reação em cadeia aqui. E aí, nessa reação em cadeia, imagina ele lavando a rede, como é que está a cabeça do cara, sabendo que vai chegar em casa. E quando ele chegar em casa, a primeira coisa que a mulher dele vai perguntar é falar assim: ué, já? Ou a primeira coisa que ela vai perguntar é: e aí, conseguiu alguma coisa? E a resposta dele é: não. Não tendo peixe, não tem dinheiro. Esse é o ponto. E aí, o encontro com Jesus, entre Jesus e Pedro, tipifica muito bem o encontro entre Cristo e os demais pecadores, inclusive nós. Porque nós também, quando nos encontramos com Cristo, nos entregamos a Cristo, estávamos cansados. De alguma coisa a gente estava cansado. Porque a gente percebeu que algo na nossa vida não funcionava. Algo em nós não dava certo. Algo em nós não combinava. Algo em nós, a conta não fechava de alguma forma. Até que Jesus chega e entra no nosso barco. E aí a entrada de Jesus no barco de Pedro é o verso 3. E qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando ele entra no barco do Pedro? Ele fala assim para o Pedro: afasta um pouco o teu barco. E ele para o barco um pouco afastado da margem. E Jesus, do barco do Pedro, o Pedro não tem assim uma intimidade com Jesus, nada. Do barco do Pedro, Jesus começa a pregar e a ensinar as pessoas. A chegada de Jesus no nosso barco mostra para nós que a vida pode ter outra finalidade. Quando Jesus Cristo, não interessa quantos anos você tenha, você pode ser velho, velha, novo, adolescente, quase criança, meia idade, rico, pobre. A chegada de Jesus nos mostra que a vida pode ter outra finalidade. Aonde é que Jesus subiu nesse primeiro dia que ele encontra Pedro? No barco do Pedro. O barco do Pedro era um barco que servia para quê? Para pescar. Era um barco de pesca. Um barco desse não é um barco legal para passear. Não é um barco legal para passear. Não servia para grandes aventuras, não era um barco de velocidade, não era um barco que chamava a atenção de ninguém, é um barco que serve para pescar. Esse é o barco de Pedro. Simples, remendado, pobre, mal cheiroso, cheiro de peixe. Esse barco só servia para pescar. Quando Jesus Cristo chegou, ele sobe no barco de Pedro e fala assim: ó, eu vou usar seu barco. O Pedro falou: você vai usar meu barco? Como assim? Não, afasta o seu barco, aí eu vou usar o barco. Aí eu vou usar o barco. Jesus usa o barco como púlpito. Quando Jesus Cristo chega e entra no barco, ele mostra que aquele barco podia servir para um propósito pelo qual o Pedro nunca tivesse pensado. Ah, estou querendo vender meu barco, comprar um barquinho maior. Seu barco é de quê? De pesca. Serve para quê? Serve para pescar. Ele vai até o ponto tal, ele não sei o quê. Tem remendo? Tem alguns remendos, mas é um barco bom para pescar. Em qual ambiente, em qual realidade, em qual possibilidade o Pedro pensaria que o barco dele serviria para outra coisa senão pescar? O Pedro poderia pensar em várias finalidades, talvez, mas menos pregar. Para que é esse barco? Esse barco serve para pregar. Quer comprar meu barco? Meu barco serve para pregar.
Em que ambiente, em que cenário Pedro pensava nisso? Nenhum. Aí entramos no versículo 3, entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando no barco, ensinava do barco às multidões. Quando Jesus chegou, ele mostrou para o Pedro que aquele barquinho poderia servir para um novo propósito. E se você usar o seu barco, que você pensa que só serve para pescar, e se eu disser para você que o seu barco pode ser usado para pregar, e aí quando Jesus Cristo entra no nosso barco, ele nos mostra que o meu barco, que o seu barco pode servir um propósito muito maior, muito mais nobre, muito mais elevado, muito mais espiritual, que tem a ver com a pregação do Evangelho, a expansão da palavra de Deus pelo Evangelho. Quando Jesus Cristo chega, o nosso barco começa a ter outra finalidade, uma que você nunca tivesse pensado antes.